Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento da semana. Então aí já é a semana 36 do ano de 2024, não é mesmo? Semana que passou também aí muito rápido, o ano vem passando muito rápido. Então vamos ao que interessa, beleza? Eu tive uma ideia essa semana de começar a colocar metas ali no início da semana, certo? Então eu vejo aquilo que eu estou precisando, aquilo que é meu ponto fraco, digamos assim, a minha carência, aquilo que eu preciso dar foco naquela semana, e eu identifico e com base nas semanas anteriores, né, obviamente, no meu histórico passado, e eu determino então qual é a meta para aquela semana. No caso, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei humildade e foco na gestão. Por quê? Semana passada eu me perdi na questão de manter-me focado apenas na qualidade da operação. Tá? Isso aconteceu quando eu abri a operação sem analisar muito ali as variáveis, né, da qualidade estatística daquele trade. Então, eu abri a operação ali movido mais por um excesso de autoconfiança. Então, essa semana, meu objetivo era esse. Entendendo que cada operação é única e traz consigo as variáveis que importam naquele momento, né? Desconsiderando o meu contexto, se eu ganhei 10 vezes ou se eu perdi 10 vezes, aquela operação ela é única e as probabilidades dela dar certo estão implícitas apenas nos contextos daquele momento, no contexto do mercado, no contexto do preço. Então esse era o meu foco para essa semana, né? Ou seja, mesmo que eu ganhasse 2, 3, 4 vezes consecutivas, me manter focado, atento a cada operação. Então comecei a semana aí na terça, porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos e eu não opero feriado, certo? Então tínhamos aí que a semana também seria uma semana de payroll, né? Um dado mais importante aí do mercado de trabalho para os Estados Unidos. E o Fed justamente estava de olho nesse dado aí de trabalho para decidir se o corte agora de setembro na taxa de juros, o início de um ciclo de corte aí, se seria de 0,25 ou de 0,50, certo? Então o mercado estava nessa expectativa aí. Resumindo, terça-feira então foi meu primeiro dia de operação. Continuo aí no mesmo padrão de relatório, tá? Descrevendo o contexto de mercado, o contexto de preço e o meu contexto, certo? Botei contexto de preço em Nasdaq e contexto de preço em petróleo, tá? Fiz uma operação e tive um bom resultado nesta operação, tá? Agora já analisando aqui a minha planilha, ó. Então eu entrei na operação aí com o risco de 240, eu tive um ganho de 418. Tá? Então foi um excelente risco, retorno nessa operação, foi uma operação excelente. Aqui significa que ela bateu no alvo de 1,5 para 1 e que eu fiz uma excelente gestão, por isso que está amarelinho ali. Tá? Não saí antecipado, nada mais. Veio então a quarta-feira, onde eu também fiz uma operação. Neste caso, eu cometi um pequeno erro, tá? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre como um trader deve se comportar em situações que ele não estava preparado, situações atípicas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui, né? E um outro exemplo que é normal aconteceu. Este caso aqui, eu fiz um cálculo para tomar um risco de $200. Só que eu entrei com o dobro do número de contratos, certo? Então eu dobrei o meu risco, foi para 400. Na hora eu vi, eu pensei, que ruim, cara, vai que stop esta operação. Eu estava predisposto a arriscar 200 e aí se estopar é 400. Então o que eu fiz? Eu pensei assim, o mercado andou um pouco a meu favor
e eu ajustei o tamanho de posição, certo? Eu já me desfiz de parte dos contratos e aí eu deixei o meu risco do tamanho que era o que eu queria de início, tá? Este é uma das possibilidades que pode acontecer com você também, certo? E você pense sempre assim, não tente dizer assim, já que eu entrei pesado, eu vou manter porque o mercado está indo a meu favor. Porque se ele começar a vir contra, você vai ter se arrependido de não ter ajustado sua posição. Então faça o certo, ajuste sua posição caso você entre com mais contratos do que gostaria, ok? Tem vários outros casos, por exemplo, falta de liquidez, às vezes você clica e em vez de você comprar no nível de preço que você queria, um exemplo de compra, você termina que o seu preço médio vai lá para cima, você entra na operação aqui, só que aparece no gráfico a sua ordem lá em cima. Então você já entra com risco, retorno desfavorável, enfim, esse tipo de coisa, tá? Se você não tiver muita experiência em como analisar a liquidez do mercado, o comportamento que você deve fazer é encerrar a operação na hora. Uma outra situação é você estar querendo comprar, isso acontece muito com os iniciantes, você está querendo comprar e você termina clicando no botão de vender. Não fique olhando e imaginando assim, vai que vá a meu favor, esqueça isso, não pense, não é assim o comportamento de um profissional. Diante de uma situação inesperada, você tem que saber como reagir. E se você estava pensando, fez toda uma análise para compra, o mercado veio contra e você vendeu, saia da operação, assuma aquele prejuízo pequeno ali, que vai ser muito melhor para sua mentalidade, porque a probabilidade de você cometer um erro e ter um resultado ruim é gigantesca. Então jamais negocie esses princípios. Aconteceu alguma coisa fora da normalidade, o mercado entrou em check-out também, são outras circunstâncias que só o tempo você vai tendo em mente o que é certo para fazer, beleza? Então essa operação foi isso que aconteceu, mas de qualquer maneira eu saí positivo aí, porque a leitura estava correta, né? Então isso é interessante também você ter em mente, certo? O que aconteceu nesta operação aqui, ó? Eu estava arriscando 250 e ganhei 131, por quê? Aqui vem o aprendizado da semana, certo? Que é o seguinte, falando do meu contexto, certo? Eu operei de manhã, aqui, ó, neste dia 4, às 7h05 da manhã eu abri uma operação, tive um lucro de 292, ok? Meio-dia, o que aconteceu? Eu também opero meio-dia, quando eu chego no meu horário do intervalo do meu trabalho. Eu abro o gráfico, eu vejo uma oportunidade. Só que o meu contexto, daí tratando do meu contexto, é que eu já tinha feito um lucro de manhã de 292. E aí? Eu tenho que de antemão saber, porque esse foi o gatilho daquela semana que eu perdi mais, que eu fechei negativo, foi esse o gatilho. Aí o que acontece? O que é da natureza? O que é assim algo que vai acontecer com você se você não tiver isso em mente? Você ganha de manhã, depois você resolve abrir outra operação, seja um horário independente do horário, mas você resolve tomar novo risco. Por quê? Por qual motivo? Porque você quer aproveitar a oportunidade do mercado, é o motivo certo. Mas porque você quer ganhar mais, motivo errado. Porque você precisa de dinheiro, motivo errado. Tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Então, neste caso, era uma questão particular. Eu pensei assim comigo, vou abrir novo risco, se tiver uma nova oportunidade, excelente. Tá? Porque eu não bati na minha meta da semana, porque o mercado, se me der uma oportunidade, eu vou aceitar o risco, enfim. Estou consciente que a motivação é apenas se eu tiver um bom negócio. Ok, então minha motivação era correta. Só que quando daí eu entendi, tá, o que eu estou disposto a devolver o valor que eu ganhei todo, no máximo isso. Eu não quero estar ganhando 300 e sair devendo 300. Olha que coisa horrorosa. Então, seriam 600 de prejuízo naquele dia. Então, eu me conscientizei, escrevi que se eu fosse arriscar, eu arriscaria no máximo quanto eu tinha ganhado naquele dia. O que aconteceu? Eu fiz exatamente isso. Calculei o risco, né? Até foi um pouco menor o risco, de 250. E aí o que aconteceu? O mercado começou a andar, eu fiz uma gestão ineficiente. Por quê? Eu comecei a pensar, porque o mercado andou um pouco contra mim, e eu fiquei focando nisso. Pensei assim, o mercado já está me pagando
um valor legal, que era cento e poucos dólares, eu prefiro sair assim e manter a semana boa, tá? Então, como eu não tinha estabelecido o que eu vou passar agora aqui, essa informação, eu fiquei meio sem saber o que fazer, e isto não pode, tá? Então, o que eu defini? O que eu defini, eu vou desenhar aqui para ficar claro, beleza? Meu contexto. Ganhei de manhã 300, certo? Ganhei de manhã 300. Vou abrir novo risco. Não importa se é de manhã ainda ou se é meio-dia. Vou abrir novo risco. Primeiro pré-requisito para eu abrir novo risco. Aproveitando, o primeiro pré-requisito, antes de mais nada, é tendo por motivação apenas participar de uma oportunidade de negócio que valha a pena. Daí entra as questões estatísticas do plano de trade, enfim. Isso aí que eu já comentei em outros vídeos. Então, a motivação é essa. Falando de gestão do meu contexto, ganhei 300 de manhã. O que eu decidi fazer? Se eu abrir novo risco, eu no máximo vou abrir o risco de 300. Bota aí 280 para pagar as taxas caso aconteça stop. Então vamos lá, eu vou arriscar na segunda operação. A primeira operação eu ganhei 300, certo? Eu vou arriscar na segunda operação, no máximo, o que eu ganhei na primeira. Beleza? Se acontecer stop, fecho a conta e aceito fechar o dia no zero. Tá aceito? Aceitei. Beleza. Olho para uma operação, de fato está acontecendo aqui uma oportunidade de negócio. Calculo meu position size, chego num risco máximo de 280, clico e eu entrei imaginando comigo numa compra. O mercado está aqui, eu aceitei comprar aqui, certo? O meu risco é este tamanho aqui, ok? Este tamanho aqui. O que eu vou fazer nessa situação? Por causa do meu contexto. É isso que eu decido. O mercado chegando aqui, um exemplo, ele já está me dando 1 para 1. Ou seja, se eu estou arriscando 280 aqui, aqui ele estaria me dando 280. Beleza? Dependendo do dia, imagina que seja sexta-feira e eu já bati minha meta. E se o mercado voltar e me tirar no 0 a 0, ou estou quase batendo a meta, se ele voltar e me estopar, eu vou ter que fechar o dia no zero. Tá? Então, dependendo do dia da semana, eu vou decidir como que eu vou atuar aqui. Então, pense que assumir um novo risco, numa segunda oportunidade, e o mercado começa a andar a meu favor. Vamos para o melhor cenário. O mercado começa a andar a meu favor. O que eu decidi? Conforme o meu contexto daquele dia e o dia que eu estiver operando fazendo assim, quando o mercado chega, eu não posso fazer mais nada depois que eu entrar na operação. Não adianta o mercado andar um pouquinho e querer voltar, eu vou querer mexer na estrutura. Não, isso não vai acontecer. Quando o mercado, se o mercado avançar até o meu 1 para 1, olha bem, eu posso encerrar a operação com 280 de lucro. Perfeito, posso. Ok. Mas se eu tenho contexto de mercado, me apontando que aquele dia pode ser um dia de muita alta, o que eu vou fazer? Eu posso sair no 1 para 1, se o contexto não for tão favorável para um dia de uma boa elevação de preço, beleza? Sai no 1 para 1. Agora, se o dia tem um contexto de alta, o mercado está com um contexto de alta forte naquele dia, o que eu vou fazer? Eu vou definir 1,5 como alvo, beleza? 1,5 como alvo. Então eu pegaria aqui, imagina que seja 300, pegaria 450 de lucro. Se eu entrei com vários contratos, mais de 5 contratos, eu posso sair com 4 contratos ali no 1,5 e deixar aquele um contrato lá na lua. Por quê? Porque se o mercado tem um contexto de muita alta, lá em cima é onde que eu vou fazer um lucro de 10, 15 para 1, onde vai desbalancear lá os meus resultados a meu favor. Vai ser excelente. Beleza? Mas eu sou obrigado a fazer uma parcial, pelo menos uma parcial com quase todos os contratos no 1,5. Beleza?
Então, assim, ó, na prática, o mercado chegou no 1 para 1, chegou no 1 para 1, das duas uma. Ou eu me protejo no meu 0 a 0 e aceito estar ganhando 280 e depois sair no 0 a 0 e fechar o dia apenas com o primeiro resultado. Ou eu saio com total lucro. Beleza? Ou eu saio com tudo, ou eu puxo para o 0 a 0. Na prática é isso que eu vou fazer. Ou eu saio com o lucro todo, ou eu puxo para o 0 a 0. Se eu puxar para o 0 a 0 é porque eu estou buscando um alvo de 1,5 ou até de mais. Dependendo do dia, está muito volátil, está andando muito, eu não vou nem desalavancar no 1,5. Eu vou só puxar o meu trailer stop para o meu 1 para 1 e o mercado pode subir com todos os contratos. Isto não é ganância, isto é estratégia de gestão. Então imagina se eu consiga subir até aqui assim com todos os contratos, o valor financeiro vai desequilibrar muito a meu favor. E o meu objetivo aqui é ser o mais lucrativo possível, fazendo as coisas da forma correta. Beleza? Então essa é um vídeo um pouco longo, mas eu quis expressar bem esse modelo de gestão que pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Sempre fica naquela, mas e aí, o que eu faço? O que eu faço? Resumindo, tem que estar escrito e decidido antes. Ponto final. Esse foi o grande aprendizado da semana, certo? Então, para finalizar aqui, a semana ficou positiva em $1.047. Encerrei essa semana na quinta-feira de manhã cedo e bati minha meta mais uma vez, beleza? Fechou então, forte abraço, espero ter servido aí para alguém que esteja com problemas de gestão, beleza? Curte aí, compartilha, tá? Ajude a fortalecer o canal. Obrigado.